Conseguiu? Boa noite. Sim, consegui. Boa Fui bem noite. ligeira. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Só mais um minuto, tá, pessoal? Vou colocar um material lá no grupo. Vocês não olhem agora, olhem depois. Enquanto a gente espera. O pessoal chegar. Bom, vamos lá. Enquanto o resto da turma não chega, eu vou compartilhar com vocês o material que hoje a gente vai falar sobre contrato de trabalho. Eu coloquei, eu já vou explicar, porque depois vão vir dúvidas, daí quem não tiver presente, depois eu explico no privado, é só me chamar. Eu coloquei lá para vocês o material para desenvolver o trabalho, né? Quais são as questões do trabalho e o modelo de contrato de trabalho para vocês preencherem. Qual é o objetivo? O objetivo é que vocês entendam a aula de hoje e apliquem a aula de hoje. Esse trabalho vai valer 2 pontos. É importante que vocês leiam todo o contrato de trabalho e preencham ele adequadamente de acordo com as regras que estão no material que eu enviei. Agora, vou falar sobre o contrato de trabalho, então. Quando nós começamos a trabalhar em uma empresa, em uma organização, ou se formos contratadas como empregadas domésticas, eu falo no feminino porque tem só alunas meninas nessa aula, ou se for empregada doméstica ou trabalhador autônomo, normalmente, quando é contrato de pessoa jurídica para pessoa física ou de pessoa física para pessoa física, se faz um contrato individual de trabalho, que é um acordo tácito, expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Um pouco mais para frente, a gente vai ver os
os tipos, os modelos, os estilos de contrato, tá? É considerado o contrato por prazo determinado, aquele contrato que tem uma vigência, que tem um termo pré-fixado para o seu fim. Normalmente, quem tem contrato por prazo determinado são safras, né? Os safristas têm uma data de início e tem já uma programação de quando vai acabar a safra. Aí, por isso, o contrato é determinado. Ele só é válido para serviço de natureza ou transitoriedade que justifique a pré-determinação, no caso da safra, das empresas fumageiras ou das metalúrgicas, das fábricas de sapato, que tem as safrinhas que a gente chama, né? Eles fazem o contrato determinado. E também quando o contrato de experiência. Agora, os principais tipos de contrato, tá, pessoal? Antes de firmar um contrato de trabalho, é preciso conhecer os modelos que podem ser aplicados e analisar quais deles atendem às necessidades da empresa. Se é um contrato determinado, se é um contrato indeterminado, ou se eu vou contratar uma pessoa estagiária, ou só por um período de 90, 60 dias, 45 dias, vai ser só contrato de experiência, enfim. Cada caso é um caso, como a gente costuma dizer. O contrato individual de trabalho, então, é o acordo tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo determinado ou indeterminado, que corresponde a uma relação de emprego. É o contrato de trabalho que nós temos. O meu contrato de trabalho, por exemplo, é por prazo indeterminado, ou seja, eu passei pelo período de experiência e é o que a gente chama de efetivei na empresa. Eu sou o efetivo, o meu contrato é por prazo indeterminado. Ele pode ser rompido em qualquer tempo, por parte do empregador ou por parte do empregado, no caso, por minha decisão. Ele normalmente acontece entre pessoa jurídica, que são as empresas, e pessoas físicas, que somos nós, trabalhadores, ou entre pessoa física e pessoa física. Aí, no caso, somos nós, trabalhadores, eu, por exemplo, contratando uma empregada doméstica ou uma babá ou uma secretária. Normalmente, antigamente a gente chamava de SEI, matrícula SEI, agora não é mais SEI que se diz, tem outro nome. Eu sei que quando é obra é CNO, mas quando é pessoa física que está contratando uma doméstica, eu já não me recordo, mas na sequência eu olho aqui e digo para vocês. Contrato por prazo determinado é um contrato comum que não existe um período pré-definido. Normalmente, quando acaba a vigência do contrato de experiência, eu fui contratada por um período de experiência de 45 dias, renovei o meu contrato por mais 45 dias, cumpridos os 90 dias do contrato de experiência, o meu contrato passa a vigorar como indeterminado. Ele não tem um prazo de fim. Quem vai determinar o prazo de fim do meu contrato é o meu empregador, porque ele não quer mais os meus serviços, ou eu, porque não quero mais trabalhar na empresa. Esse é o contrato indeterminado. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação ao contrato indeterminado? Não, prof, tudo certo. Não. Então eu vou adiante. O contrato por prazo determinado ou temporário, aqui já fala em temporário. É o contrato por prazo determinado, é um contrato normal, porém com uma data definida, que daí vem a questão da safra, né? Safra das fumageiras, safra da metalúrgica Mor, safra das empresas calçadistas, o que mais tem safra?
alguma indústria, porventura, que tem o seu pico de produção que aumenta no verão ou no inverno, também tem safra. O chocolate em Gramado, antes da Páscoa, tem a safra também, eles aumentam o quadro de funcionários e depois demitem. O contrato por prazo determinado, ele pode ter uma duração máxima de 2 anos e ele só pode ser prorrogado uma vez. Então, eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim por um prazo determinado. Eu já fiz isso, tá, pessoal? Para suprir férias de funcionário que tem uma função específica e eu não tenho backup para ele dentro da empresa. Aí eu contrato uma outra pessoa por prazo determinado. Eu vou recolher todos os direitos trabalhistas, vai ter uma rescisão e a gente vai chegar a um prazo final. Eu fiz o contrato de 30 dias, porque eu dei férias para uma pessoa, mas eu identifiquei que esta pessoa que eu contratei por 30 dias, ele pode assumir a demanda de férias de outras 4 ou 5 ou 6 pessoas. Então, eu vou prorrogar esse contrato por mais 6 meses, ou 7 meses, ou 5 meses, ou mais um ano. Ah, mas daí, se eu prorrogar ele por 6 meses e quando der 4 meses eu perceber que eu não preciso mais dessa pessoa, eu tenho que esperar dar os 6 meses ou com 4 meses eu posso demitir? Pode demitir. Faz um término de contrato antecipado por iniciativa do empregador. Ou o cara não quer ficar mais, ele arrumou um emprego efetivo, ele não quer trabalhar mais por prazo determinado e ele vem pedir demissão. Também a gente faz um término de contrato, só que nesse caso, por iniciativa do empregado, ele não quer continuar. Aí eu preciso dessa pessoa de novo, eu preciso dar no mínimo 6 meses de intervalo para contratar essa pessoa de novo, porque se eu contratar antes do período de 6 meses, ela não pode mais cumprir contrato por prazo determinado, ela não pode cumprir contrato por experiência e ela já entra na empresa como um contrato indeterminado, ela já entra efetiva na empresa com todos os seus direitos trabalhistas assegurados, inclusive contagem para férias e tempo de serviço. Então precisa ter muito cuidado com isso. O contrato de experiência é aquela modalidade de contrato que a gente assina quando começa a trabalhar em uma empresa, né? Vou começar a trabalhar em uma empresa nova e eu vou assinar um contrato de experiência de 30, de 45, de 60 dias, de 15 dias. E aí esse contrato depois pode ser prorrogado. Normalmente esse contrato de experiência, ele existe em todas as empresas e ele é assegurado por lei, precisa ser anotado na carteira de trabalho, todos os contratos, na verdade, precisam ser anotados na carteira de trabalho, a CTPS digital, né? Ele existe para mim testar, para me identificar se tu vai atender as minhas demandas, as minhas necessidades, se tu vai cumprir com o que a gente espera, se tu vai fazer as entregas necessárias, se tu está disposta e se tu cumpre com os requisitos, porque o currículo, muitas vezes, ele fala muito e não diz nada. Aí, quando a gente coloca a pessoa para trabalhar, é que a gente descobre que ela dá ou não para a coisa, né? E aí, então, para isso serve o contrato de experiência, para a gente identificar se selecionou a pessoa certa ou não para a função. Sucessão de novo contrato, para celebração de um novo contrato de experiência também tem que aguardar no mínimo 6 meses de intervalo, no mínimo, porque se não cumprirmos 6 meses, eu faço um contrato de experiência, por exemplo, com a Tainá. Ela cumpre 45 dias, mais 45 dias, eu acho que não deu, e eu vou mandar ela embora. E aí, logo na sequência, eu penso, não, poxa, mas ela trabalhava bem pra caramba e eu contrato ela de novo, sem cumprir
o prazo de 6 meses, sem aguardar o prazo de 6 meses. Isso não justifica, isso não é coerente. Eu não posso colocar ela para um novo contrato de experiência, não faz sentido, porque eu já testei ela, eu já experimentei, eu sei se funciona ou se não funciona, se ela entrega ou se não entrega. Ela já passou pelo teste. Então, mesmo que eu aguarde 6 meses, o contrato de experiência eu não vejo sentido em fazer de novo. Quando acontece de alguma pessoa sair da empresa e voltar, eu faço o contrato de trabalho, mas quando fecha os 45 dias, eu aviso o líder, tu vai ficar com ela ou tu vai mandar embora. Se ele me disser, eu vou ficar com ela, eu não faço prorrogação de contrato, eu só comunico, ok, ela está efetiva. Porque não acho justo, tu já passou pela experiência comigo. Entende? Por que eu vou. Agora faz 3 anos que tu saiu da empresa e voltou. Aí sim, aí eu acho justo fazer um contrato de experiência de novo, porque em 3 anos as pessoas evoluem muito ou regridem muito. Muita coisa muda em 3 anos. Em 1 ano, muita coisa muda. Imagina 3. Como é que funciona o contrato de experiência? Então, ele não pode ultrapassar 90 dias e não pode sofrer mais de uma prorrogação. Eu só posso prorrogar uma vez. Então, no exemplo 1, eu vou fazer um contrato de experiência de 45 dias e vou prorrogar por mais 45 dias. Eu tenho, então, 90 dias de contrato de experiência. Passou pelos 90 dias, o que é que acontece? Efetiva na empresa ou manda embora porque não atendeu às necessidades e às expectativas. Exemplo 2, eu faço um contrato de 30 dias, deu os 30 dias, está atendendo, está indo bem, eu renovo esse contrato por mais 60 dias. Quando fechar os 90 dias do contrato, eu efetivo a pessoa ou não está dando certo, eu fiz um feedback e não melhorou, eu mando embora. O terceiro exemplo, esqueci de mudar, deixei 2, mas é 3. O terceiro exemplo, faço um contrato de experiência de 30 dias e renovo por mais 30 dias. Eu atingi 60 dias de contrato. Ah, prof, mas tu falou que pode ter 90. Pode ter 90, mas só pode ter uma prorrogação. Se o teu RH fez um de 30 e prorrogou por mais 30, tu perdeu 30. Tu fez um contrato só de 60. E aí, ou tu fica com o cara, ou tu manda ele embora. Não posso fazer outra prorrogação. E também não posso alterar a prorrogação que eu já dei para o cidadão assinar. Tudo certo, pessoal, com o contrato de experiência? Tá. Trabalho autônomo. O trabalho autônomo é aquele realizado por um profissional que atua de forma independente, sem vínculo empregatício. É aquele eletricista que eu chamo para arrumar uma lâmpada em casa ou fazer uma instalação elétrica, é o pedreiro que vem fazer uma reforma, é o montador de móveis que vem fazer uma instalação, é o cara da internet que vem fazer uma manutenção, é o jardineiro que vem cortar grama e podar as árvores. Isso é trabalho autônomo. Eu não tenho contrato de trabalho com ele, eu não assino a carteira de trabalho dele, eu não recolho os impostos sobre a folha de pagamento dele. Eu pago pelo serviço que ele fizer para mim, o serviço que ele prestar para a minha casa ou para a minha empresa, que seja. O contrato de estágio, então, ele é assim como um contrato de autônomo, não configura como vínculo empregatício, na realidade não existe um contrato de estágio, as empresas não têm. Eu não tenho como contratar um estagiário para a minha empresa sem um intermediário, quer dizer, eu preciso contratar via CIEE, via SENAC, ou via Unisc, ou Dom Alberto, ou qualquer outra universidade, se bem que o Dom Alberto pede para o CIEE fazer o contrato. Eu tenho que pagar uma taxa para o CIEE. A Unisc tem lá administradora de estágios, então eu pago uma taxa para a Unisc que é bem menor,
que a taxa do CIEE, tá, pessoal? Se vocês forem precisar contratar estagiário para a empresa de vocês, façam um contrato com a Unisc, contratem os estagiários através da Unisc. Eu acho que é R$ 65 por mês que paga por estagiário, mais a bolsa auxílio que tu paga para o estagiário. Tu não precisa dar o pacote de benefícios da empresa, porque é estagiário, mas lá na empresa a gente dá o pacote de benefícios, exceto o plano de saúde, só alimentação, refeição, vale transporte. E é uma modalidade de contrato, é uma mão de obra mais barata, mas nem sempre a gente tem a entrega que a gente precisa. Então, é melhor contratar efetivo. E quando a gente contrata pelo CIEE, é 10% do salário, então se torna bem mais caro, tá? Ou ele tem uma mensalidade fixa, também não me lembro. O menor aprendiz, o CIEE, eu sei que tem uma mensalidade fixa. E o programa de menor aprendiz é uma iniciativa do governo federal, através da lei de aprendizagem. Ele também é um contrato por tempo determinado. O contrato de estagiário não pode exceder 2 anos, tá, pessoal? Tu pode fazer um contrato de 6 meses e prorrogar por mais 1 ano e meio, ou fazer de 1 ano e prorrogar por mais 1 ano. Aí depende, vai de empresa para empresa. O contrato de menor aprendiz não tem prorrogação. Ele é um contrato por prazo determinado que pode atingir no máximo 2 anos, ou seja, 24 meses. E ele é voltado para estudante entre, não é 14 e 18 anos, tá? É entre 14 e 24 anos. Isso se estendeu, o texto está errado e eu esqueci de arrumar. É de 14 a 24 anos. O salário, como é só meio turno, o salário é bem menor também que do estagiário. O menor aprendiz tem férias, tem 13º, tem FGTS. O estagiário não tem nada disso. O FGTS normal dos trabalhadores é 8%. O FGTS do menor aprendiz é 2% sobre a folha de pagamento. Tem uma pequena diferença aí. A tributação de INSS é normal, é igual. Quando a gente contrata menor aprendiz pelo CIEE, a gente paga uma taxa de mensalidade que, se eu não me engano, está em R$ 428. Como nós somos uma empresa da área de comércio, a gente paga o sistema S na tributação patronal. Em outra disciplina, que é gestão de pessoas e serviços, eu explico o que é o INSS patronal, e lá dentro tem o recolhimento do sistema S, lá eu explico também. Então, eu posso contratar jovem aprendiz pelo SENAC ou pelo SENAI, se eu fosse uma indústria, e não pagar mensalidade. Eu pago apenas o salário dos funcionários. Como é que funciona? Eles vão durante 20 dias úteis consecutivos, de segunda a sexta-feira, até fechar 20 dias úteis, para o SENAC ou para o SENAI, fazer a aprendizagem. Quando é SENAI, eles não vão para a empresa, é só SENAI, eles só estudam, a gente paga eles para estudar. Quando é SENAC, eles fazem 20 dias úteis de curso no SENAC, depois eles vêm para a empresa, e aí, uma vez por semana, eles vão no SENAC, os outros 4 dias na semana, eles vêm fazer a aprendizagem na empresa, ou seja, nós vamos ensiná-los a trabalhar. Como funciona uma empresa, quais são as regras, horário, salário. A gente precisa ensinar tudo para esses aprendizes. Normalmente, eu falo para minha colega, para não pegar gente tão jovem, 16, 15, 17 anos, para a gente já pegar ali 17, 18, 19, para poder efetivar, para que eles possam ficar, mas a meninada de 14, 15 anos também quer trabalhar assim, eles querem. Mas o objetivo da empresa que eu trabalho é criar as cria, né? É desenvolver as pessoas como aprendiz, para que eles evoluam, para que eles cresçam, para que eles ficam, para a gente formar a base. Sabe a categoria de base do Grêmio e do Inter, que a meninada vai lá jogar futebol e depois eles vão lá participar do Grenal, eles jogam, fazem gol, botam na caixa? É mais ou menos assim.
A gente pega o jovem aprendiz, ensina a trabalhar, os caras ficam bom, por que depois de 2 anos eu vou embora? Vou mandar embora e vou contratar? Eu preciso sempre contratar jovem aprendiz, porque eu preciso cumprir a lei. E a lei diz que eu preciso ter, lá na empresa são 2%, eu preciso de 6 jovens aprendizes. Eu estou com 3, e agora, semana que vem, dia 29, começam mais 3 que terminam nesta sexta-feira os 20 dias deles no Senac, e aí eles vêm para dentro da empresa. Contrato de trabalho e a justiça do trabalho. Quando um direito assegurado por norma legal ou coletiva é desrespeitado, os trabalhadores devem se dirigir até o sindicato, individualmente ou coletivamente, para buscar orientação sobre os seus direitos. O sindicato, normalmente, ele busca solucionar esses problemas. Lá na empresa, eu falo para o pessoal assim, se vocês tiverem algum problema trabalhista interno na empresa, tiverem alguma dúvida sobre a folha de pagamento, sobre o contrato de trabalho, sobre o ponto, sobre o banco de horas, sobre a comissão, sobre as horas extras, não interessa qual é a dúvida. Envolve o RH, envolve a folha de pagamento de vocês, envolve o contrato de vocês, venham falar comigo. Eu vou sentar, eu vou explicar, eu vou pesquisar, eu vou esclarecer, eu esclareço tudo. Não precisa envolver o sindicato. Eu entendo, e eu sempre estudei, o sindicato, ele está lá, ele serve, ele faz as convenções coletivas, projeta o reajuste das pessoas, mas quando tu tem um RH que funciona, que está disposto a ouvir e conversar com os funcionários, eu entendo que toda empresa precisa ter isso, essa pessoa dentro da empresa que trabalha para a empresa e para os trabalhadores, que unifica as duas partes para que haja um elo de ligação e a engrenagem funcione, não tem por que envolver sindicato, não tem por que envolver advogado. Então, normalmente, a gente consegue resolver 99,9% das vezes eu consigo resolver as situações internamente. Às vezes as pessoas vão embora com dúvida e no dia seguinte elas retornam. Olha, tu me explicou, mas tem um ponto que eu ainda não entendi. Tu pode me explicar de novo? Eu explico tudo de novo ou só aquilo que a pessoa não entendeu. Não tem problema nenhum. Prefiro explicar 10 vezes do que ter que ficar batendo boca com o sindicato que não sabe nem o que está acontecendo na verdade. Isso aqui é em relação à justiça do trabalho, quando é feita a rescisão do contrato de trabalho de um empregado. Por exemplo, vocês saem do trabalho de vocês e vocês estão insatisfeitos, tem alguma situação que vocês não concordam, acham que não é assim, consideram que não esteja assim, que a empresa estava errada, vocês têm até 2 anos para recorrer judicialmente, buscando os direitos trabalhistas de vocês. O contrato de trabalho precisa sempre ser impresso em 2 vias. As 2 vias precisam estar assinadas pelo empregador, por 2 testemunhas e pelo empregado. Uma via fica com a empresa na pasta do funcionário, a outra via é entregue para o funcionário, que leva junto para casa, guarda lá junto com seus documentos, e é extremamente importante guardar este contrato de trabalho, porque a gente nunca sabe quando vai precisar dele. Ah, professora, eu vou precisar dele só porque eu vou fazer uma reclamatória trabalhista? Não, tu pode precisar dele daqui um pouco para apresentar na Caixa Econômica Federal para financiar a tua casa. A gente nunca sabe que tipo de documento eles vão pedir. Daqui um pouco eles te pedem uma declaração da empresa, aí outro dia tu vai lá, eles querem a carteira de trabalho, aí na outra semana tu volta lá porque tu acha que os documentos estão prontos, aí eles vão te dizer, não, faltou tu me entregar o contrato de trabalho. Aí tu entrega o contrato de trabalho, na semana seguinte eles te pedem uma coisa completamente descabida e tu vai bater lá na porta do RH, olha, agora eles me pediram tal documento, isso é com vocês, não. Esse documento não é comigo, é com vocês.
Aqui a qualificação das partes. Identificar as partes. Segue a forma de mencionar quem é o empregador, quem é o empregado. O empregador pode ser uma pessoa jurídica, que são as empresas, pode ser uma pessoa física individual, sendo aquele devidamente inscrito no CNPJ ou no CPF. Antes era matrícula SEI, agora não é mais SEI, eu preciso pesquisar, eu sei que para a obra é CNO. Precisa ter no contrato de trabalho o endereço completo do empregador e qual é a sua atividade econômica, se é comércio, se é alimentação, se é hotelaria, se é distribuição, se é supermercado. O empregado é somente pessoa física, portadora de carteira de trabalho e previdência social, a CTPS e CPF. Deve constar o endereço completo e a sua data de nascimento. Isso é muito importante. Uma das cláusulas essenciais do contrato de trabalho deve ser entendida como aquela primordial à tutela do empregado e aos requisitos da lei. O contrato de trabalho é gratuito, as empresas não podem cobrar para fazer um contrato de trabalho, mas as empresas precisam pagar pela prestação de serviço do trabalhador. A modalidade do contrato, então, vai ser determinado ou indeterminado. Se for determinado, tem data de início e tem data de fim. O valor de contraprestação pelos serviços prestados como empregado é o salário das pessoas. Precisa ter dia e horário de trabalho. Eu trabalho só segunda-feira. Não. De segunda a sexta-feira, cumprindo 44 horas semanais. Qual vai ser o horário de trabalho? Das 8 ao meio-dia, da 1 às 5h48, ou das 8 ao meio-dia, da 1h12 às 5h48. Por que 8h48 por dia? Porque não trabalha sábado. Se trabalha sábado trabalha 4 horas e durante a semana faz 7,20. Período de descanso na jornada e entre as jornadas, ou seja, a pausa para o almoço e o intervalo de um dia para outro. O cargo a ser ocupado pelo empregado precisa também constar no contrato de trabalho, assim como na carteira de trabalho. A data da admissão do empregado também precisa constar no contrato. E aí vem o consentimento. O consentimento é o cerne da questão em qualquer tipo de contrato e não teria como isso ser diferente, né? É consentir que tu está de acordo com aquilo que rege o teu contrato de trabalho, com o acordo que tu fez com o teu empregador, com o trabalho que tu vai realizar, com o salário acordado entre nós, entre vocês e o empregador, e também o horário de trabalho. Agora, se a pessoa for menor de 18 anos, mesmo que não seja jovem aprendiz, seja um contrato determinado ou indeterminado ou de estágio, precisa a anuência, ou seja, a assinatura de um representante legal, ou seja, o pai ou a mãe precisam assinar este contrato de trabalho, tá, pessoal? Senão o contrato não tem validade, porque ele é menor, porque ele não entende de leis, porque ele não entende de contrato de trabalho. Às vezes eles são mais ligados que a gente, mas ainda o pai e a mãe respondem, a não ser que a pessoa com 16 anos tenha sido emancipada. Cláusulas acessórias. Fora a obrigação de formar uma estrutura jurídica legal, os contratos acrescentam cláusulas que podem valer de adaptação à necessidade do empregador ou do empregado, de acordo com o que for necessário. Por exemplo, eu fui contratada para trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia, da 1 às 5h48. Surgiu uma necessidade na empresa e eu preciso trocar o meu horário de trabalho, ou seja, eu vou começar a trabalhar
às 8 da manhã até às 11h48 e vou trabalhar da 1 da tarde até às 6 da tarde. Mas a demanda mudou. Eu agora preciso fazer um intervalo maior voltando depois do almoço. Meu horário, então, vai ser das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h12 até às 18. Não, mas eu preciso de ti mais cedo. Vou começar às 7h30 da manhã. Aí, para isso, a gente faz o quê? Só vai lá, fala para o funcionário: ó, teu horário mudou, muda no registro de ponto, manda bater o registro de ponto em outro horário e deu. Era isso. Não, não é assim. Precisa fazer um aditivo de contrato onde conste todas essas mudanças. Mudança de horário da fulana de tal no dia tal. Tem que botar o período? Não, porque não é por prazo determinado. Lá na frente, resolvi mudar de novo o horário dela, vou fazer outro aditivo de contrato. A Maria foi promovida, ela não é mais auxiliar de RH, agora ela é assistente. O que eu faço? Só mudo na carteira de trabalho e no sistema? Não. Faz um aditivo de contrato, porque vai ter alteração de função, alteração de atividades, ela vai assumir mais demandas e vai ter alteração de salário. A gente faz um aditivo contratual mudando essas coisas também. Tudo que a gente puder amarrar com contrato é importante. Então, cláusulas acessórias que podem ser alteradas e a gente faz aditivo de contrato são prorrogação na jornada de trabalho, prorrogação ou alteração, autorização de desconto de benefícios concedidos. Por exemplo, eu vou pedir Unimed para o meu marido. Eu faço uma autorização de desconto da Unimed do meu dependente. Determinação de disposição para exercício de outra atividade, por exemplo, eu sou líder do RH, mas eu também vou ser compliance officer. Eu vou fazer um aditivo de contrato dizendo que, além da gestão do RH, eu também sou compliance officer. A disponibilidade para viagem, faz um aditivo de contrato que, a partir de agora, a fulana de tal tem disponibilidade para viagem, porque ela faz viagens de cobrança. Eu vou transferir a Maria de local de trabalho, ou seja, ela não vai mais trabalhar em Santa Cruz, ela vai trabalhar em Porto Alegre. Vou fazer um aditivo de contrato de trabalho com a transferência dela. Quando o contrato é por prazo determinado, eu faço um aditivo com a prorrogação. O cumprimento extensivo ao regulamento interno da empresa, a gente faz também um documento. Responsabilidade por danos causados, ainda que por culpa ou dolo. Esta cláusula consta em todos os contratos de trabalho. Alteração de horário e a eleição de fórum competente também vai no contrato de trabalho. Alteração na relação de trabalho. Pessoal, eu estou falando, e eu não sei se vocês estão ligados, se vocês estão entendendo, estão acompanhando, estão compreendendo. Sim. Tá. Alteração na relação de trabalho. Ao longo da relação de trabalho, novos fatos ocorrem que determinam essas alterações, considerando que temos de um lado o empregador, do outro lado o empregado, todos vinculados por um contrato individual de trabalho. Nesse tripé podem ocorrer alterações que são vigiadas pelo Estado. O que é o Estado? É o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Previdência Social, o FGTS, a Justiça do Trabalho. Eles regulam, eles observam, eles acompanham, eles protegem as relações trabalhistas em relação ao empregado, por entender que o empregado é o polo mais frágil. Então, existe um livre-arbítrio entre as partes de ser aplicado unilateralmente a alteração contratual de acordo com o artigo 468.
E os principais elementos são o empregador, contrato de trabalho e o empregado, que formam o tripé. Cada um deles pode solicitar a alteração. Quando for o empregador, pode sofrer alteração em seu negócio, podendo transicionar, doar, dispor como bem e ainda se acometido do evento de morte. A administração dos negócios é uma faculdade legal ao empresário que tange relação com os empregados. A disponibilidade de administrar a tutela pela lei. Então, os contratos de trabalho existente permanecem invioláveis, onde o direito adquirido é protegido pelo artigo 10 e 448 da CLT. Então, quer dizer, em caso de morte do empregador, os contratos de trabalho ficam assegurados e são invioláveis até que o novo proprietário ou a dissolução da empresa aconteça. E se acontecer a dissolução da empresa, ou seja, vão fechar a empresa, vão encerrar as atividades, precisa fazer a rescisão de contrato de trabalho de todos os empregados, garantindo a eles todos os seus direitos trabalhistas. Do empregado, em condição de empregado, é importante saber que a doutrina e a jurisprudência têm consagrado algumas formas que não permitem alteração de contrato. Quando um profissional é contratado como empregado, o seu contrato é personalíssimo, ele é intransferível e ele é de trato exclusivo, ele não sofre alterações, independente das ocorrências que esse empregado possa sofrer, podendo o contrato ficar suspenso ou interrompido. Mas em nenhum momento as prerrogativas de trabalho serão por vontade do empregado relegadas a outro. Pode acontecer de a empresa querer fazer um aditivo de contrato comigo, fazendo uma alteração que eu não considero benéfica, e eu posso me recusar a assinar esse aditivo de contrato, é um direito meu. Posso sofrer com consequências por causa disso? Posso vir a ser demitida, mas é um direito trabalhista que eu tenho. Do contrato. A estrutura do contrato de trabalho tem certas alterações que são suscetíveis de acontecer. Porém, muitas delas têm proteção e elas não podem prejudicar o empregado, ou seja, eu não posso fazer uma alteração no contrato de trabalho que cause algum prejuízo para vocês. Tá? Para os empregados, eu não posso, por exemplo, eu tenho uma menina que é vendedora, recebe salário mais comissões. Ela vai deixar de ser vendedora e vai passar para uma função administrativa dentro da empresa. Esta função administrativa que ela vai exercer não tem comissão. E aí, como é que fica o salário dela? Se o salário dela é salário mais comissão, eu tenho que pegar os últimos 12 meses de comissão que ela recebeu nessa janela, fazer uma média e incorporar a média destas comissões ao salário dela. Ah, mas eu queria só mudar ela para função administrativa e não dar mais comissão. Beleza, tu bota ela numa função administrativa, mas a comissão que ela ganhou nessa janela de 12 meses, tu precisa fazer uma média e é o salário dela mais as comissões, esse é o novo salário dela. A partir de agora ela não recebe mais comissão, ela tem um salário fixo, que é o salário mais a média. Nesse sentido, posso. Agora, pegar a menina, tirar da venda, colocar ela como administrativa e tirar as comissões dela, ela está tendo perda financeira. Eu estou prejudicando ela em detrimento da empresa. Isso é proibido por lei. Eu não posso causar prejuízo financeiro aos empregados. Não posso diminuir o salário de ninguém. A alteração do local de prestação de serviço é uma questão que deve ser verificada no pacto laboral, no pacto de contratação,
e mudança de localidade. O empregado que é contratado para exercer suas funções em um determinado local, por exemplo, em Santa Cruz, entendendo como local o município, e no decorrer desta prestação é transferido para trabalhar em outra cidade, ele tem direito a um adicional de 25% do salário dele por transferência de local de trabalho. Eu não posso causar ônus ao empregado. Por isso, ele ganha esses 25% a mais. Sobre contrato de trabalho, era isso. Eu quero abrir aqui o material do trabalho que eu preparei para vocês fazer, para mostrar para vocês. Para que vocês entendam. Deixa eu compartilhar. Vocês estão aí ainda? Tô aqui. Sim. Estão quietinhas? Sim. Esse aqui é o trabalho, tá, pessoal? Eu coloquei aqui. O prazo de entrega é dia 5 de junho. Eu não vou aceitar trabalhos entregues após esta data, tá? Trabalho vale 2 pontos, entregou depois do dia 5 de junho, a nota vai ser 0. Vocês vão fazer um contrato de trabalho para esta pessoa. Ela vai ser auxiliar administrativo, é uma mulher, tem 30 anos e é casada. Ela tem um filho de 3 anos. Este aqui é o salário nominal dela. Ela vai utilizar vale transportes, 2 passagens por dia, e ela vai ter uma carga horária semanal de 44 horas. Agora deixa eu ver o outro documento, se ele vai aparecer aqui ou se eu vou ter que compartilhar ele. Não. Eu vou ter que parar a apresentação e botar o outro. Aqui eu botei um modelo de contrato de trabalho para vocês preencherem. Olha que boazinha, vou dar o contrato para vocês. Aqui está escrito modelo, vocês vão alterar, vão tirar isso aqui, vão deixar só contrato individual de trabalho. Vocês vão me dizer se ele é determinado, se ele é indeterminado. Pode tirar o intermitente, porque ele não é, tá, pessoal? A gente não falou sobre trabalho intermitente, então ele não é. Aí vocês vão criar o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, todos os dados da empresa, que vai ser o empregador. Vão criar um nome fictício para essa empregada. Eu sugiro usar o nome de vocês, que fica mais fácil para mim corrigir. Vão colocar estado civil, a profissão, qual é a função que vai desempenhar, CPF, etc. Se não quiser pôr o CPF de vocês, pode usar um número fictício. Todos os dados aqui e vocês vão ler o restante do contrato de trabalho, o que ele diz para baixo, para que vocês preencham todos os campos adequadamente. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao contrato de trabalho, sobre como fazer, como preencher, professora, a cláusula tal, eu tive dúvida. Deixa a mensagem no privado, no WhatsApp para mim. Eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo. Durante o dia é um pouco mais difícil, porque eu não vou estar com esse material junto comigo lá na empresa, mas chegando em casa à noite, eu olho a dúvida de vocês, olho o material e respondo. Principalmente se vocês perguntarem sobre alguma cláusula específica desse contrato de trabalho. Vale 2 pontos. Alguma dúvida? Tá, nesse contrato eu uso aqueles dados que a senhora botou lá no início lá, né? Isso. Tá. Eu botei lá no enunciado do trabalho que ela é casada, que ela tem filhos, qual é a função que ela vai exercer. Tá tudo lá. Mais alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida sobre contrato de trabalho? Sobre o conteúdo de hoje? Não também? Então tá bom, gente.
Então, um beijo no coração de vocês, uma boa semana. E semana que vem nos vemos de novo. Deixa eu ver o que a gente vai falar semana que vem. Sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O que causa isso? Tá bom? Isso que algumas bom. empresas fizeram Beijo, na pandemia. pessoal. Beijo. Oi? Suspensão de contrato é o que algumas empresas fizeram na pandemia? Eu não escutei, Kátia. Pergunta de novo. Suspensão de contrato é aquilo que algumas empresas fizeram na pandemia? Também. A suspensão de contrato pode acontecer também, Kátia, quando o funcionário entra em auxílio-doença, que para a contagem do contrato de trabalho, quando excede a 6 meses. A suspensão de contrato de trabalho pode acontecer também quando o funcionário sofre uma suspensão na empresa por uma falta grave. A suspensão pode acontecer também naquela situação da pandemia, que daí a empresa não tem despesa. São várias as situações que causam uma suspensão de contrato. Entendi. Na semana que vem eu explico direitinho para vocês. Tá bom? Beijo, então, pessoal. Até semana que vem. Beijo, boa noite. Boa noite.